Eu tive um excelente ponto dessa história do erro, que foi meu primeiro trauma, assim, da 99. Um dos primeiros traumas quando eu cheguei, mas não pela empresa, mas muito mais pela minha cabeça. Eu fui 15 anos de agência e a agência, o nome já disse, você está agenciando o dinheiro de alguém. E você vai agenciar pessoas de todos os tipos. Você vai agenciar um banco, você vai agenciar uma seguradora. Então, são empresas que você tem uma responsabilidade muito grande. Então, a pressão é muito grande. Porque não necessariamente essa empresa está te pagando para você errar, né? Agora, talvez esteja mudando um pouco, não sei. Mas na época não tinha essa. Quando errava, você tinha que cortar alguém depois da empresa. É isso. Para arrumar um Quem culpado. errou? Quem errou? Quem que errou? Cadê o Renan? É Vai, isso. Renan. Aí Conta o mesmo que você tenha fez. sido a decisão do diretor, eles arrumam um estagiário para jogar a culpa. Então eu vim um pouco dessa cultura do tipo, precisamos assim, mitigar erro. Quando eu cheguei lá na empresa, comecei uma das primeiras campanhas ali que já estava começando a rodar, eu entrei junto com o time para criar, era um filme muito em cima da hora para poder produzir. Cheio de energia. Grande, cheio de energia, pilhado no Red Bull. E aí eu chego lá tinha que botar um filme de pé num prazo muito curto, era tipo uma semana para poder produzir, um filme complexo. A criação na época eu tinha pensado, criação interna lá da minha equipe, tinha pensado numa solução complexa também, era um filme mais nonsense, o que é legal, só que fazer o nonsense quando não é bem feito fica parecendo trabalho de faculdade, né? E não desmerecendo, mas uma coisa é você botar muito dinheiro pra fazer isso e ir pra rua. E aí eu sei que ficou uma bosta, assim, ficou muito ruim. E era na véspera já de ter que lançar, botar na rua, tinha uma campanha grande depois, e, cara, não tinha erro. E aí foi, sei lá, tinha um mês de empresa. Fui na sala da CMO, que é a Stella Brant, falei, cara, ferrou, já vou falar, tô culpado, pá, beleza, deve ter se arrependido de ter me contratado, caguei já, sua primeira campanha grande. É coisa de 7 dígitos, assim, é muito dinheiro. E aí eu falei, Stella, tá uma bosta, tá? Falei, ela, não é possível que tá tão ruim assim. Falei, tá muito ruim. Aí ela mostrou, eu mostrei pra ela o filme, ela falou, tá uma bosta. Aí, falou, que a gente... Aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, o que você aprendeu com essa experiência? Aí eu falo, olha, eu acho que quando a gente tem um prazo curto como esse, a gente tem que repensar um pouco nos riscos e aí talvez não bancar algumas coisas, a gente simplificar a produção, talvez a gente não arriscar junto com o fornecedor que a gente nunca trabalhou antes, quando não tem prazo, às vezes dá um não, e às vezes a solução não era um filme, era usar esse dinheiro pra fazer alguma outra coisa, com um creator, por exemplo. Ela falou, então beleza, então já tá pago o filme, que a gente aprendeu bastante com isso pra não fazer de novo. Aí eu, mas e aí? E aí? E aí acabou, e foi isso. Demissão não vai ter. E aí depois ela ainda falou, e ela ainda mandou uma ideia boa depois, que é aquela história de você ainda tirar proveito do erro. E ela falou, putz, mas assim, será que não dá pra cortar e fazer só uns gifzinhos, uns boomerangs, já que tem umas coisas meio nonsense, talvez fique legal. E na edição, eu falei, putz, uma boa ideia. A gente transformou numa campanha de gifs depois. Com isso. Legal, cara. Mentalidade de Bom crescimento, demais. hein, cara? Cara, foi isso assim, ó. Pum, deu uma explosão na minha cabeça. Aí agora, na Juntos, que eu comecei lá agora também, a primeira coisa, primeiro mês, tô fazendo muita coisa também de teste com parceria, coisas que o esforço não é muito grande, mas que pode trazer resultado e testar. Mas o principal foi montar infraestrutura de dados. É assim, o que eu consigo coletar. Porque se eu não tiver dado pra poder dizer o que errei, o que eu acertei, cara, qualquer coisa vai ser um erro. Inclusive um acerto vai ser um erro. E quando você errar, você não vai saber o que dali você acertou e errou, que você pode aprender e melhorar. Então, a primeira coisa foi, preciso dessa empresa. E já fechei com a empresa, chamei eles antes de eu começar. Eu tinha um prazo de um mês para começar, eu já marquei reunião com essa empresa e falei, me ajuda aqui, estrutura, fiz reunião com eles. Eu falei, eu preciso de meu posto em Ipiranga. Aqui do meu lado para tomar uma decisão. Essa discussão tá muito boa, porque falar sobre errar, falar sobre o passado e você buscar no passado ferramentas e tudo que se discutia no passado... Me lembrou um case muito legal, na década de 80, quando a Toyota estava voando ali, fazendo muito mais com menos, em que os americanos da GM foram até o Japão, lá visitar a fábrica da Toyota. Eles foram entender como funcionava a esteira produtiva da Toyota. E nessa esteira produtiva, o japonês explicando assim para os americanos, o processo acontecendo e um monte de luz vermelha acesa no processo como um todo. E aí o americano perguntou pro japonês, o que são essas luzes vermelhas na esteira produtiva? São os nossos processos de falha. Caramba, vocês têm falha pra caramba, né, no seu processo. Aí o japonês falou, você tem razão, mas eu sei onde eu tô falhando. É muito sobre isso. Cara, você tem que se permitir errar, mas tem que saber que você está falhando e tirar aprendizado sobre tudo isso. E olha só, a gente tá falando de algo que aconteceu há mais de 40 anos atrás. Cultura, né?